Muito bem-vindos ao canal C7, do estúdio C7 Podcast. Estamos aqui, me chamo Glebert Viveiros Barroso, estamos aqui com meu amigo Atos e o capitão Vitor, que é candidato a prefeito da cidade de Timóteo. A gente vai bater um papo aqui hoje com ele para conhecer um pouquinho melhor da campanha dele, do que ele propõe para a cidade. Bacana, Atos? É um prazer estar conhecendo o capitão Vitor, apesar que ele não é capitão, né? No caso... O meu nome político é capitão, foi onde eu encerrei a minha carreira na profissão militar como capitão. Sim. Contudo, o militar, quando ele preenche todos os requisitos de merecimento, ele recebe uma promoção depois que ele vai para a reserva, que é o meu caso. Então, eu fui promovido a major, isso não é nem de imediato, demora algum tempo. Sim. Mas é um direito que o militar faz jus. Foi graduando. Como eu era capitão, fui promovido a capitão e ainda permaneci capitão porque essa promoção a major ela não é de imediato, causa até uma certa polêmica, alguns concorrentes, tantas coisas para falar, eles preferem falar que eu sou major e o meu nome político é capitão. Fique bem claro, nós temos um vereador, o Zé Constantino, que é meu amigo, ele usa o nome político como coronel, e ele nunca esteve na polícia militar. Então, eu sou o capitão Vitor, candidato, mas após a minha saída da polícia militar, por aposentadoria, eu recebi uma promoção de major. Agora, o meu nome político é capitão por causa dessa situação de ter encerrado como capitão, e ainda mais porque nós temos o capitão Bolsonaro, o capitão Tarcísio. Eu me identifico com este nome político que eu escolhi. E faz pelo estado de vida, praticamente, o senhor, dentro da polícia, né? Do que o senhor já passou e se identifica também, né, como capitão. Então isso que é o mais legal, né? Porque eu adoro ser chamado de capitão. Eu entendo por isso como soldado, né? O soldado tem duas graduações dele. O soldado de segunda classe, enquanto está estudando, e o soldado de primeira classe, depois que forma. Então eu entendo como soldado de segunda classe, passei por todos os pós-graduações, tudo por concurso, por merecimento, cheguei ao capitão. E foi como capitão que eu tive a oportunidade de fazer gestão. Como capitão, eu comandei companhias, inclusive aqui na cidade de Coronel Fabriciano, a companhia Tático Móvel. Então, era um posto que me deu realmente uma liberdade maior de exercer, em que pese ter sido um período curto, mas foi onde eu coloquei em prática muitas daquelas situações que eu vivi durante a carreira e cheguei no momento que eu pude colocá-las em práticas como gestor. E voltando lá atrás, vamos falar sobre a infância. A gente queria conhecer um pouco sobre o capitão. Como é que foi a infância, nasceu em qual cidade, ou se é natural mesmo da região aqui do Vale do Aço? Conta um pouco da sua história da infância, como é que foi? Bom, eu sou natural do município de Caratinga, mas eu nasci a 50 quilômetros de Caratinga, mais próximo de Ipanema, numa região rural. Chama-se lá, o local, o nome é Córrego do Leitão, inclusive muitas pessoas falam de onde você é, eu faço de Caratinga, aqueles que me conhecem, não, você não é Caratinga, então os meus amigos lá, quando estão perto, eu sou de Caratinga, é o município, mas eu nasci em Córrego do Leitão, com minha família, meu pai, minha mãe, nós somos 5 irmãos na família, mais um irmão e 3 irmãs, o meu pai era lavrador, todos nós também passamos pelo cabo da enxada, antes de entrar na polícia militar. A minha profissão anterior consta nos meus registros de lavrador, com muita honra, e meu pai ensinou muitos valores que valem mais do que as faculdades que eu pude fazer posteriormente. Aqueles princípios basilares de família, principalmente o da honestidade e de comer o pão do suor do seu próprio gosto. Valorizar aquilo que é seu, o seu trabalho, mas respeitar e não querer nada que é do outro. Principalmente tratando de coisa pública. Até os 14 anos eu fiz apenas até o 4º ano, que era a escola que a gente andava menos, lá uns 5 quilômetros para estudar. Depois disso era Caratinga ou Ipanema, né? Ipanema 24 quilômetros e Caratinga 50 quilômetros. Então eu fiquei ali na zona rural trabalhando com meu pai. Aos 14 anos eu resolvi fazer o supletivo, no centro de estudos supletivo, no centro de Caratinga. Eu ia a Caratinga a cada 15 dias, pegava os módulos e fui eliminando as matérias. Português, geografia, matemática. Com um ano, eu tirei, aquela época era a 8ª série, hoje vai até o 9º ano, houve uma alteração aí na grade no currículo escolar. Mas eu saí, com um ano eu tirei a 8ª série. Então com 15 anos eu fui para Ipanema fazer técnico em contabilidade, e lá passei a trabalhar em comércio, servente de pedreiro, formei em contabilidade em 1993,
E 1º de agosto de 1994, eu havia passado aqui na prova da Polícia Militar, já ingressei aqui no 14º Batalhão. Então, em 93, eu saí daquela zona rural e vim morar aqui no Vale do Aço. Primeiro sozinho pra cá? Sozinho. Acho interessante que 18 anos. ele falou, 19 anos. você saía da cidade de Leitão e até em Caratinga, no caso. Na verdade, Córrego do Leitão é uma zona rural, né? Vai ser, na verdade, poucas casas, são casas distantes uma da outra. E eu saí dali, eu saí para estudar, eu saí de casa às 4 da manhã, andava em torno de 11, 12 quilômetros a pé para tomar o ônibus da Rio Doce, e aí deslocava para Caratinga e fazia as provas durante o dia e retornava à noite. Então, o dia que eu tirava para ir em Caratinga, eu saía às 6 da manhã e pegava o último ônibus lá às 18 horas e chegava em casa por volta de 10 da noite. A cada 15 dias eu fazia isso, e durante o período eu estudava e ia fazer as provas. E não podia tomar pau nessas provas, porque o prejuízo era grande, né? Então, aqui em Patinga, quando eu vim para cá, eu me tornei por um período vendedor de queijo, porque eu ainda não tinha profissão. Antes de iniciar o curso da Polícia Militar, de passagem, porque quando eu cheguei em Patinga, fiz amizade com o senhor, tinha uma banca de laranja ali na rodoviária de Patinga, e ele guardava meus produtos, me emprestava uma bicicleta, me ajudava. Certo dia ele me entregou o panfleto da Polícia Militar. Falou: menino, isso é novo, a inscrição na Polícia Militar está aberta, vai fazer, que você tem que ser polícia. Todas essas palavras para mim. Peguei a bicicleta dele, o panfleto, fui lá, fiz a inscrição, voltei para minha terra e falei com minha família: eu vou ser policial. A minha avó, né, minha avó Penha, né, Maria da Penha, minha avó Penha, fez até novena: não, meu filho, você não pode passar nessa prova, isso é muito perigoso. Mas quando Deus determina, não tem jeito, né? Eu fiquei lá aguardando o resultado, como eu não tinha telefone naquela época. O Suaildo, que tinha um bar na ponta da rua Ipanema, era o nosso mandador de recados. Então o telefone ficou na Polícia Militar dele. Então passou o meu tio Geraldo lá na ponta da rua, o Suaildo Magalhães falou: ó, avisa para aquele menino lá pro vídeo que passou na prova, pegou urgente para Ipatinga. Meu tio chegou lá, me avisou, já peguei minhas coisas e vim apresentar aqui em Ipatinga no dia 1º de agosto de 1994. Iniciei o concurso na Polícia Militar, ali em Ipatinga. Imagina na hora que foi fazer as provas, né? Fez as provas, beleza, aí foi para a atividade física. Os meninos aqui de Patinga começando, querendo andar, na frente, Acostumado, 12 quilômetros, não tinha sempre foi um corpo bem recente. A única coisa que no primeiro dia eu já passei um pouco de aperto, porque eu cheguei atrasado, porque fui avisado, inclusive, em cima da hora, e quando eu cheguei, o pessoal já estava formado no batalhão, todo mundo, faltava só eu. E eu cheguei atrasado, de bermuda, com mochila nas costas, com a bermuda que eu realmente tinha feito, aquela que se coloca as calças e deixa aqui. Aí já me chamava a atenção, meu Deus, peraí, você está querendo entrar aqui mesmo? Eu falei: sim, por quê? Você está de bermuda, você não está de calça jeans, a ordem era para todo mundo de calça jeans, camisa branca. Eu estava com a roupinha da roça mesmo, né? Aí expliquei para eles lá: então entra do jeito que você está em forma aí. Primeiro dia, em 3 dias que eu cheguei. Aí depois providenciei o material que precisava lá e continuei. E quando eu formei em 1995, a gente podia escolher três cidades. Vocês colocaram lá para escolher 3 cidades. Aí apareceu na época Itabira, Timóteo. Só que Caratinga não estava na lista, não podia escolher Caratinga. Coronel Fabriciano, Ipatinga. Eu olhei e falava: não conhecia Timóteo, né? Que era por escolher Timóteo. Então, cheguei no dia 1º de maio de 1995 em Timóteo, e ali em Timóteo eu me apaixonei, construí a minha família, construí meu patrimônio. Eu tenho um supermercado no bairro Santa Maria, que vai fazer 20 anos, com a minha esposa. Casei, a minha esposa ainda era minha namorada naquela época, e a gente casou, estamos juntos, temos nossos 2 filhos, Rafael e Davi. Eu tenho uma filha também, a Lara, e foi de um outro momento. Bom, tenho 3 filhos, fui casado há quase 20, com aquele supermercado ali no bairro Santa Maria, em Timóteo. E ali foi onde eu me estabeleci de coração. Em 2018 eu recebi o título de cidadão honorário por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Timóteo. Então Timóteo para mim hoje passou a ser aquela cidade que eu sinto o desejo de estar sempre nela, aquela cidade que eu torço para ela todos os dias. Quando eu levanto, eu quero ver aquela cidade melhor.
Capitão, me conta o que te motivou a entrar para a política. Um cidadão que dá para ver que tem um amor pela cidade, mas assim, sua motivação, o que você pretende assim com essa nova empreitada? Olha, hoje mesmo eu encontrei com um amigo na hora do almoço e falou para mim assim: Vitor, você com a estabilidade que você tem, aposentado, com um salário razoável, tem suas empresas, você está novo. Se eu fosse você, eu iria aproveitar agora e começar a viajar com a minha família. Mas eu não viajaria tranquilo com a minha família, sabendo que eu tenho condições de fazer Timóteo melhorar. Isso não vai me impedir de viajar também. Uma coisa não está ligada à outra. Tem gente que acha que vai aposentar, vai viver em viagem. Eu tenho a consciência que a minha vida continua. A aposentadoria na Polícia Militar foi uma fase da minha vida. Ela se encerrou por hora na Polícia Militar como um policial militar da ativa. Mas durante a minha carreira eu pude conviver com todas as mazelas da nossa sociedade. Eu convivi com as pessoas mais carentes. Muitas vezes eu tinha que voltar no quartel, levar uma cesta de alimento para as pessoas, porque naquela época, ao ver que muitas crianças na cidade passavam fome, eu tinha toda certeza que eu não conseguiria atender a todas, mas aquelas que eu detectava, eu fiz um estoque de alimentos lá no quartel, com a ajuda de alguns empresários, e lá na minha casa também. E eu mandava alguém levar, eu mesmo às vezes ia pouco, porque eu não queria aparecer com isso, nunca quis. Mas a pessoa recebia. Às vezes a família com criança recebia a caixa de leites, às vezes fazia campanha quando era um tratamento de alimentação, era especial em alguns casos. A alimentação a gente mandava levar a cesta, e isso foi um projeto que eu fiz desde esse tipo de pessoa que você não encontrava nada para que ele pudesse alimentar os filhos, até as pessoas mais ricas da cidade, eu convivi com todas. Então eu conheço o Timóteo de uma realidade, de uma visão humana, humanitária, de negócios, porque eu também sou empreendedor, e eu tive sócio, por exemplo, em loteamentos aqui em Coronel Fabriciano, nós executamos lotes aqui no Belvedere. Eu fui dono de autoescola em 1996, então convivi com muitas pessoas que estavam tentando conseguir um espaço para tirar sua carteira de motorista. Eu fui professor do ProERG, ali para crianças, na época era o 4º ano, hoje é o 5º, crianças de 10, 11 anos de idade. Eu fui professor e fui um dos primeiros professores aqui da região, porque eu enxergava nas comunidades o tanto que as drogas arrasavam famílias. E muitas vezes eu chorava, porque eu sou humano também. Eu via aquela situação e eu falava: gente, o que dá para fazer nisso aqui? Eu falei: eu vou ser professor do ProERG, se eu tirar uma criança que for do mundo das drogas, eu já vou ter conseguido o meu objetivo. Mas eu tenho toda a certeza que eu tirei muitas crianças das drogas. E hoje eu encontro pessoas com 30 anos ou mais, pouco menos, que passaram por minhas aulas, e tenho prazer delas me encontrarem. Eu não tem como eu ter guardado a fisionomia, conhecer depois de 11 para 30 anos, por exemplo. Elas chegam, se identificam, e eu encontro médicos, eu encontro... outro dia eu estava na academia, sendo muito bem tratado. Eu falei: mas que educador físico especial esse menino. Aí, os primeiros dias ele não falou nada. Aí chega um dia que eu falo: ó, eu sou só aluno do ProERG, você não está lembrado, não? Sou fulano de tal, da escola tal. Então, eu encontro mães de família, pais de família, que passaram pelo programa educacional de ciência das drogas e da violência, que eu trabalhei com ele por muitos anos, e inclusive devo ser o único policial que fez vários cursos nessa área. Inclusive, eu fiz o mesmo curso por 2 vezes. Eu fiz ele no início de 2000 e depois em 2015, quando eu me tornei, já era oficial, já era tenente, eu quis refazer um curso para me coordenar esse programa aqui na região e ter condições de ajudar aqueles militares que quisessem também seguir esse caminho. Então eu vi esse efeito avassalador das drogas nas famílias. Aí eu não estou falando inclusive de família de classe alta. Eu tive pai que me chamou na casa deles, pessoas milionárias: Vitor, eu tenho tudo, mas eu queria que meu filho não tivesse entrado pelas drogas. Hoje o meu filho, eu tenho praticamente a dificuldade de conviver com aquela abstinência do filho,
aquela situação toda de sair, de parar, de permanecer bens em Boca de Funtão, eu estou citando um fato, um dos fatos que a gente conviveu. Então, essa questão da moradia, lembro aqui, vou botar um fato. Certa vez, houve uma ordem judicial para retirar umas famílias de uma determinada ocupação. Logicamente que, legalmente falando, o que a lei mandava fazer era previsto e a área era pública e tinha que retirar. A prefeitura, logicamente, teria que dar um encaminhamento para aquelas famílias, mas a gente, como autoridade local, tinha o dever de cumprir aquela designação. E fomos para lá, conversei com o pessoal e, graças a Deus, conseguimos que eles deslocassem de lá tranquilamente. Mas entre essas 14 famílias, havia uma família de 4 filhos, com um dos filhos que já tinha, se eu não me engano, 10 anos, próximo disso, com macrocefalia no colo. Macrocefalia, você sabe, a cabeça fica enorme, o menino não fala, o menino não anda, o menino não brinca, e a mãe tem que ficar o tempo todo praticamente para olhar essa criança. Então, quando eu cheguei, que nós estávamos todo mundo lá, eu vi a mãe com aquele filho no colo, as outras crianças pequenininhos, o pai, e aquilo me comoveu. Na mesma hora, eu lembro que eu tinha na minha carteira R$50 na época. Eu tirei os 50 que eu tinha na carteira, e o Tenente César, que é um cara que é do mesmo ritmo que eu, estava no dia, hoje também é aposentado, falei com ele, recolhe aí, qualquer valor que as pessoas quiserem dar, que essa família precisa morar. Pagar um aluguel, porque elas não podem ficar com a criança desse jeito. E aí fizemos ali uma vaquinha, depois a gente acompanhou essa família, eles foram morar em uma casa alugada, em determinado bairro. Aí nós fomos ver por que aquela criança estava daquele jeito, nós conseguimos movimentar para que ela fizesse a cirurgia, e essa criança, aí eu passei a visitar e toda a época festiva, eu ia, se não estava faltando uma coisa, nas épocas festivas eu ia levar presente de Natal, eu ia levar na Páscoa, eu ia levar o chocolate. Criou um vínculo. Essa família, a gente conseguiu que o pai trabalhasse, e essa família estruturou, o menino passou a brincar, o menino passou a falar, o menino passou a andar. E essa família hoje nem mora aqui mais, não mora mais em Timóteo, mas a família está bem. Então, assim, eu estou citando um exemplo, que a gente que trabalha na Polícia Militar, diferentemente das pessoas que às vezes vivem em gabinetes, não conhecem a realidade da sociedade, quando eles iniciam a gestão, eles não têm noção da realidade nua e crua. Problema de fato que tem que ser. E aí ele não consegue. Hoje, eu te falo, um cara na condição que eu passei na minha vida e a profissão que eu exerci, ele só não faz o melhor para uma sociedade se ele for mau caráter. Se ele tiver bom caráter e tiver a condição de ser um gestor, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para melhorar a vida das pessoas. Desde a pessoa mais simples, que eu disse aqui que às vezes não tem a necessidade mais básica, que é a própria subsistência, até o maior empresário, que encontra barreiras, falta de incentivo, para que ele possa expandir, para que ele possa convidar pessoas como ele para a cidade, para empreender na cidade também, porque ele encontra burocracias, ele encontra, por exemplo, um ISS, que em uma reforma tributária recente era 3%, hoje é 5%. Esse ISS desmotiva o empresário quando ele vai fazer o custo operacional para abrir uma empresa. Isso entra no valor das finanças da empresa, do custo operacional, quando ele precisa de um alvará, quando ele precisa de uma licença ambiental, quando ele precisa de uma área para abrir ou para expandir um negócio. Então a gente entende, desde da pessoa que nada tem, até daquela que tem maior patrimônio. E um gestor, ele tem que ser gestor de todas as pessoas. Quando ele vence as eleições, passou o período eleitoral, quando ele toma posse, ele tem que ser o gestor de todos. Infelizmente, o que nós temos presenciado é que fazem divisões. Fulano não votou em mim, Bertano não votou em mim, Cicrano não fez aquilo, e passa a fazer uma divisão na cidade, perseguir parte da população e dar tudo o que pode para aquelas pessoas que é do grupo. Não faz pelo povo. Não faz pelo povo, faz pelos interesses pessoais. Este é um dos principais compromissos meus. Eu vejo bons profissionais que são funcionários públicos
pessoas de qualidade, pais e mães de famílias, sendo arrasados por um capricho de um gestor que fala, você não me apoiou, vou te encostar, e coloca uma pessoa no contrato que não entende de prefeitura, que não sabe onde passou, conviver com pessoas, naquela vaga, um comissionado, e deixa a pessoa que é de carreira, capacitada, por um simples capricho. Um dos principais compromissos meus é humanizar a gestão com os nossos servidores públicos, que eu fui servidor público por quase 30 anos, eu mexo com negócios, com empresas, né? Eu tenho uma funcionária comigo, a Manuele, eu sei que eu posso citar o nome dela aqui, a Manu, carinhosamente chamada por Manu, ela, o mesmo tempo que eu tenho na minha primeira empresa, tirando a autoescola que foi antes e eu fechei rapidamente, porque o meu sócio mudou para os Estados Unidos, ela está comigo desde o dia que eu comecei. Então, se você não souber lidar com pessoas, você não precisa pensar em ser gestor público, você não precisa pensar em administrar nenhum negócio. A primeira coisa, se você quer administrar um negócio, quer ser um gestor, você tem que saber administrar pessoas. Você tem que ter dentro do seu coração amor suficiente para entender que você não é melhor do que ninguém porque você tem ou não uma posição ou condição financeira melhor. Todos nós, principalmente quando você tem esse lado espiritual como eu tenho, que a gente sabe que quem está aqui hoje, quem está aqui agora, não tem certeza se vai estar mais tarde. E isso vai acontecer com todos. Ninguém sabe um minuto que ele vai prestar as contas dele. Seja ele um milionário, seja ele uma pessoa que não tenha nada. Ele não tem o valor nesse momento de se iguala. Então, a pessoa precisa saber disso. Quando você tem um patrimônio, você é gestor daquele patrimônio. Você está administrando por um período. Aquele patrimônio vai passar da sua mão. Então, a pessoa está sendo gestor público, ele tem que ter essas qualidades, porque ele tem que ser sensível a ponto de entender como funciona as camadas sociais, de forma que ele possa atender com humanidade, com respeito, todas as pessoas, sem qualquer discriminação. Capitão, até quando você estava falando em relação hoje, né, um dos motivos que vem acontecendo em nossa comunidade, igual eu sou de Coronel Fabriciano, a gente vê, né, que a cidade de Coronel Fabriciano tem alguns ainda, descentralização aconteceu da polícia militar, que foram tirar aqueles blocos que estavam separados, por exemplo, no bairro Mandeiras tinha um posto policial, aí em outros bairros tinham alguns postos policiais, e depois colocaram todo o contingente no batalhão. E hoje eu vejo, antigamente, igual o senhor falou do PROED, eu acho um programa fantástico, que é o retorno da presença da corporação dentro das escolas, contato com a criança. Antigamente, como o senhor falou, eu via um policial, eu dava benção. Era o respeito que a gente tinha com o policial. Hoje, vê uma juventude que muitas das vezes ela está crescendo e não respeita a pessoa, né, na qual representa o Estado, que nos dá a segurança. Ela vê como uma ameaça, né? Não como uma proteção. E a gente está vendo essa distorção. Então, quando o senhor falou do programa, desses valores que tem que agregar, eu acho muito importante. E quis frisar novamente, porque hoje necessitamos de políticas públicas que, igual o senhor falou, que não é só para o centro, não é só para alguns determinados grupos de pessoas, mas é aquelas que são menos favorecidas, até mais aqueles que têm condição. Então, é para todos, né? Então, tipo assim, eu vejo que necessitam de programas que sejam voltados contra a área das drogas, que hoje é um ponto principal, que tenha alcançado a violência em si, né? E agora, nesses últimos dias, acompanhando nos jornais, o tanto que vem aumentando, né, a tentativa de homicídio nesse grupo, né, no qual todo do Vale do Aço, né, e recentemente teve até em Timóteo. Então, a gente fica preocupado com a segurança pública em relação a isso, e dentro, como o senhor já vê, né, já tem uma visão diferente, que é a visão de estar combatendo isso diariamente, né, e ainda gerenciar essas pessoas para que possam realmente dar segurança. E a gente vê que também o Estado
ele, muitas das vezes, ele recua nesse aspecto com segurança. Eu falo em relação aqui ao município de Coronel Briciano, que houve algumas vezes algum ênfase entre prefeito e Estado. Igual eu pergunto ao senhor o seguinte, a importância, né, do diálogo do prefeito com o Estado, com essa preocupação em si. O senhor tem esse acesso, esse diálogo em relação às políticas públicas para melhorar as condições da Polícia Militar hoje em Timóteo? Bom, por eu ter trabalhado nessa área, eu sou especialista, né, em gestão e segurança pública, tenho formação, graduação nesse sentido. Eu tenho a exata... É lógico que isso é um problema complexo. E até porque as pessoas não cumprem com as suas responsabilidades. Que lá no artigo 144, o legislador foi muito feliz quando ele colocou no artigo 144 da Constituição que a segurança pública ela é dever do Estado, é direito e é responsabilidade de todos. Então, um gestor do município, quando ele pega as chaves da prefeitura, quando a ele é confiado através dos eleitores, a maioria, pelo menos 50% mais um, a gestão de uma cidade, tudo é obrigação dele. Né? Nós sabemos que, sem discussão, saúde é prioridade número 1. Mas a segurança, ela vem, não dá para você colocar grau. Qual que é o mais importante? Eu vejo prioridade, mas eu vejo que segurança, saúde, educação, todas as pastas são importantes. Mas sem saúde você não tem como exercer nada, nem se divertir, nem trabalhar. Sem segurança você fica limitado. As pessoas precisam sair. Nossos filhos precisam sair para estudar. Nossas esposas precisam sair para o trabalho. Nós precisamos sair. Nosso patrimônio, quando viajamos ou quando saímos para o trabalho, ele deve estar protegido nas nossas casas. Então, segurança passa a ter uma importância sem medida para todos nós. Quando você vê acontecendo essa série de situações aqui na nossa região, as falhas estão em vários fatores. Um deles é previsto um número mínimo de policiais de acordo com a cidade, número de habitantes. Então há uma previsão. Por exemplo, Timóteo, a previsão é de quase 140 militares. Hoje está em torno de 70. Mas nunca tivemos praticamente acima de 100. Sempre ficamos em déficit inferior, né? de efetivo. Aí se eu vejo alguém falar hoje, olha, eu vou ser prefeito, vou entrar lá e vou resolver o problema do efetivo, é mentira. Um policial para se tornar pronto, ele precisa de 2 anos, da fase de licitação da empresa que vai fazer o concurso, da licitação, depois tem a fase de provas, testes, exames, depois tem a formação, depois tem o estágio. A partir de uma decisão de governo, com menos de 2 anos você não aumenta efetivo. E você sabe que todos os anos, a todos os meses, vamos melhor assim dizendo, tem militares se aposentando, como eu me aposentei no dia 12 de setembro do ano passado. Então, essa reposição de efetivo é uma coisa muito complexa. Além do mais, toda essa questão financeira de onerar praticamente dobrando o efetivo para ter uma atenção de acordo com a previsão. Mas é possível um prefeito, por exemplo, está aqui no meu plano de governo, criar uma Guarda Civil Municipal bem preparada, bem treinada, armada, com viaturas, para também fazer um papel de segurança em praças, também subsidiar em várias situações relacionadas à segurança, especialmente da presença e da ostensividade, para aumentar a segurança, tanto a objetiva, que é números, quanto a subjetiva, que é você estar numa praça e olhar, ver postada ali uma viatura com 2 homens ou 3, observando aquela praça. E aí a Polícia Militar faz o seu melhor, eu não tenho nada a reclamar da Polícia Militar, eu adoro a Polícia Militar. Eu fiquei na Polícia Militar por quase 3 anos após ter tempo suficiente para sair da Polícia Militar, porque com 26 anos eu já tinha tempo suficiente, 26 anos de serviço, que até 29 e 3 meses.
meses, porque eu fiquei sem tirar férias prêmios, isso conta em dobro. Fiquei sem tirar também 289 dias de férias anuais, isso conta em dobro. Então, se eu tinha tirado 30 anos, com mais um arredondamento, isso voltou muito. Antes eu estava recebendo um abono e permanecia na Polícia Militar, porque eu amo a profissão. Foi a profissão que eu escolhi, não era por valor financeiro. É a profissão que eu realmente escolhi, porque eu gosto da profissão, porque a gente servir e proteger é o nosso tema. Então, você tem aqui, está no nosso plano de governo, estudo para criar a Guarda Civil Municipal. Logicamente, que não só o prefeito de uma cidade, mas de todas, devem montar um grupo maior, reunir com o governador e cobrar, olha, nós precisamos de uma previsão para resolver o problema do efetivo. Porque isso não vai resolver o problema só de uma cidade. Todas as cidades estão com o mesmo problema. Então, a gente não pode vender uma coisa que não vai acontecer. Agora, na Guarda Civil Municipal, eu acompanhei toda a criação da Guarda Civil Municipal de Patinga e de outras cidades. Eu já recebi, já conversei com as pessoas, com as empresas, com tudo que é possível fazer para agilizar uma Guarda Civil Municipal, se isso for uma medida que a gente finalizar como sendo necessário para melhorar a segurança pública. É uma situação que qualquer prefeito pode fazer. Ela é prevista, pode fazer. Uma outra situação. Quando tenente, eu fui um dos que implementei muito a polícia comunitária em Timóteo. Quem mora lá sabe, moradores, por exemplo, de bairros que era a minha região de comando, enquanto tenente, que era uma parte da cidade, eu respondia por aquela parte. Tem lá as pessoas com os grupos, até hoje, de segurança. Nós criamos uma conexão para os moradores acompanharem o que acontecia nos seus bairros, as rotinas. Os moradores se reuniram, colocaram câmeras pela cidade afora, câmeras para que pudessem no celular visualizar como estavam as ruas. Nós trabalhamos e conseguimos, posso citar aqui um exemplo, do bairro Guanamoro, em 2013, tinha um conflito de um grupo criminoso do bairro Novo Tempo com um grupo criminoso do bairro Guanamoro. Então, naquela época eu cheguei como tenente, eu saí de fazer o curso, quando eu voltei, nós implementamos essas ações e operações. Tem uma operação nacional que chamou, denominada, e está até nos jornais, Operação Pacificadora do Anamora. Na época, em apoio com o delegado Gilmar, nós fizemos lá uma operação. Anamora ficou praticamente, depois disso, uns 7 anos sem homicídios e roubos. Então, dá para ver que segurança pública se faz, não se faz só com viatura, não se faz só com policial. Ela faz com ações envolvendo a comunidade, também as ações repressivas quando necessárias de combate. O militar ele não pode temer no momento que tem que agir, ele está aí para isso, ele não pode se encolher e ter medo. O militar, se ele tem o dever, o cidadão comum presencia certa situação, ele pode ligar, ele não precisa agir. Sim. Mas o militar tem um dever. Eu nunca fugi do meu dever enquanto militar. Eu sempre agi, fiz o meu trabalho até o último dia. Então, são várias situações dentro da área de segurança que a gente tem que fazer. Agora, para fechar esse assunto de segurança, o mais importante é você combater o crime na sua raiz. Lembra do cara que dizia o quê? Não existe sociedade sem crimes. Em Deus dos primórdios, aonde existiu o ser humano, faz o crime. Sendo mais graves dele, contra a vida, que é o homicídio. Mas o crime ele vai existir. Mas o que você tem que fazer hoje para você combater o crime de uma forma que você pode fazer como prefeito? Você pode aumentar o efetivo para amanhã, colocar 140? Não. Agora, se eu trabalhar o jovem em 4 anos, eu trabalhava com projetos com jovens de 10, 11 anos. Imagina você pegar o jovem, o pré-adolescente nesta idade, implementar para ele, está aqui dentro do nosso plano de governo, escola tempo integral. Você ofertar a ele para que ele descubra o talento dele, seja na música, seja no esporte, seja na dança, seja no teatro. Você oferta para ele e não deixa ele ocioso para ele não ser viciado por crime. Se ele não se tornar um criminoso daqui a 4 anos, eu não precisarei ter aumentado o efetivo, porque não é de viatura e nem de mais policial para prender, porque novos infratores deixaram de surgir com uma ação governamental que foi minha. Então, o prefeito tem como agir de uma forma objetiva
E, muito mais importante, Preventivo. não precisar de viatura de mais efetivo, porque ele conseguiu a dar estrutura e diminuiu o crime de uma forma objetiva, porque a pessoa não se tornou criminosa. Ninguém se torna criminoso por escolha. As pessoas, em algum momento, elas são levadas. Aí faltou em algum momento, seja o poder público agindo dessa forma que eu estou citando, de acompanhamento, seja às vezes na família. Nós sabemos que hoje a importância da família, inclusive nós defendemos, né, a nossa pátria, a nossa família, a nossa liberdade. Nós somos, defendemos esses princípios da nossa nação brasileira e nós sabemos muito bem que, infelizmente, nós temos muitas famílias desestruturadas. Então, se tem família desestruturada, o poder público tem que abarcar para que essa criança tenha formação dentro da escola, tempo integral, não fique exposta, para que esse adolescente consiga iniciar um preparo, um curso profissionalizante, para que ele possa ter acesso ao mercado de trabalho e ele aprender a importância, como eu aprendi, de como eu pongo o suor do seu rosto, a importância do trabalho, porque o trabalho verdadeiramente dignifica as pessoas. Se você trabalha e valoriza o trabalho, você sente falta de ir para o trabalho, ele dignifica as pessoas. Cresce dando mais valor para a vida, né? As pessoas gostam de falar, eu trabalho em tal lugar. Quando você perguntar para a pessoa, você trabalha onde? A pessoa, não, eu não trabalho, eu estou desempregado. Isso diminui a pessoa. A pessoa gosta de falar, eu trabalho em tal lugar. Eu trabalho na Peran, eu trabalho na Emaldo, eu trabalho no supermercado Santa Maria lá com o capitão. As pessoas gostam da dignidade. Então precisamos pensar em preparar o campo dos nossos jovens para que ele saia dessa fase de pré-adolescência que é mais conturbada, preparado para encarar o mercado de trabalho, para que esse acompanhamento que ele teve, para ele não desviar e ser aliciado. E muitas vezes, ao redor da escola, é uma coisa que eu vou trabalhar firmemente, é a segurança em torno da escola. Na escola tal, tem traficante em torno da escola. Está errado. Se você coloca 50 homens para vigiar um presídio, onde só tem pessoas que andaram à margem da lei, estão lá porque merecem, e você não coloca segurança para as escolas, onde estão o seu filho, o meu, os nossos filhos, você deixa um traficante ficar rodeando lá? Se você é um prefeito, e você sabe disso, você não é capaz de promover ações, seja cobrando a polícia militar, seja contratando empresa de segurança, fala, em torno de escola, não. Até o artigo 40 da Lei de Drogas prevê um aumento de pena para quem trafica próximo das escolas, clubes e outros locais. Mas próximo à escola, não. Prefeito que não cobra isso, que deixa, gestor que deixa, comandante que deixa, aí eu estou colocando todo mundo no pacote, tá sendo omisso com o nosso futuro. Escola é lugar de aprender. Capitão, acho muito legal essa parte que você falou sobre direcionar cada jovem ali, desde o início da juventude ali, de 10, 12 anos, para o seu dom específico. E, assim, em cima disso, o que você pensa a respeito de explorar esses dons deles na área, até talvez algo para o comércio, para o mercado de trabalho, e assim, tirando eles da área de crime e tudo? Bom, eu esqueci de falar na educação, só complementar essa resposta, que eu visitei recentemente Rio Piracicaba, a escola cívico-militar de lá. É um exemplo. A escola foi fundada esse ano, prefeito Augusto. Eu fui recebido lá com honras, né, vamos dizer assim, eu fiquei honrado, mais de 100 adolescentes, jovens, tocando instrumentos. Eles aprenderam com os maestros em pouco tempo. Uma grande charanga, uma grande banda de música. As meninas cantando. Então eu estou falando com você, a vida dessas pessoas, dessa escola que foi inaugurada este ano lá, em uma área até crítica, vamos dizer assim, vulnerável, se transformou. Então a educação transforma, e é um projeto nosso, está aqui no meu plano de governo, fomentar a escola cívico-militar na cidade de Timóteo. Agora, quanto à questão do emprego, eu também sou empregador, tenho alguns CNPJs aí, são empresas pequenas, e a gente sabe da importância da pessoa
ter a opção, ter a condição de entrar no mercado de trabalho, que ela coloque um currículo e ela possa realmente ser chamada. Então, nós temos que fomentar, sim, criar centros de inovação, startups, para as empresas em geral, para que nós possamos fomentar a expansão das empresas que já têm, de mais vagas de emprego. E isso o município faz um papel importante, porque eu te falei que a empresa ela procura um município para ver se a viabilidade dela se estabelecer ali. Então, se ela tiver um espaço, ofertado para ela, por exemplo, um espaço, se as condições tributárias favorecem, ela vai querer abrir a empresa dela naquele município. E a mão de obra tem outra coisa que conta. Quando a empresa faz uma pesquisa e ela não encontra a mão de obra, ela sabe que vai ter mais gasto, mais dificuldade. Prova disso que recentemente houve uma expansão ali no Alto Forno em Minas, e também teve uma obra ali na Perã. Nós tivemos 10 mil pessoas de fora, porque faltava aqui mão de obra qualificada. Então o que o prefeito tem que fazer? Ele tem que ter um departamento que trate com as empresas no dia a dia, e aí nós temos alguns órgãos também de vagas de emprego, mas ele tem que saber qual as vagas que tem e qual tipo de profissionalização que ele tem que gerar. As escolas técnicas, trazer também, se possível, fomentar, né, por exemplo, faculdades, mais cursos superiores dentro do próprio município, e para os jovens, que eles possam encontrar cursos técnicos ou cursos profissionalizantes. Nós temos, por exemplo, pessoas que ofertam, por exemplo, cursos na área da metalurgia, até cursos práticos de soldador, montador, são vários os cursos. Então, preparar os jovens para que eles possam aprender essa profissão, em conjunto com as empresas, com o SEBRAE, com outros órgãos, fazer com que as pessoas estejam preparadas para as vagas que o mercado da cidade tem para oferecer. Porque a pessoa faz um curso que não tem a vaga em Timóteo, ele tem que sair de Timóteo, ou para exercer em outra cidade. Ou se tem a vaga e a pessoa não foi preparada, não tem um curso profissionalizante voltado para atender aquela demanda, né, aquela procura, que não há, aquela oferta daquele profissional não existe, a empresa às vezes deixa de expandir, como eu disse, que a mão de obra conta, e a pessoa fica em casa sem trabalho, aí cabeça vazia, oficina do diabo. Aí passa para as coisas erradas. Então a gente quer fomentar com os nossos jovens cursos profissionalizantes, a gente quer pegar pessoas como o São Paulo Novaville. São Paulo, ele dá curso gratuito nessa área, na metalurgia, usinagem. A gente tem que preocupar com essa área da indústria. Nós somos uma cidade da indústria, mas hoje no mercado também está hoje no momento de desenvolvimento do mercado na área de tecnologia, de programação, e a gente tem que pensar em preparar os nossos jovens para aquilo que é de melhor, né? Eu, por exemplo, comecei como lavrador, não é vergonha nenhuma, né? E hoje eu sou advogado e tenho outros empresário, e estou aí agora preparado para ser o próximo prefeito. Então a gente tem que estar dando constante oportunidade aos nossos jovens, para que ele possa ter as opções de escolha, possa se identificar com aquilo que ele mais possa haver uma identificação dele com aquele curso, ele ter a opção de fazer, né, nas várias áreas que nós podemos ofertar dentro da nossa cidade. Então eu vejo que uma secretaria de desenvolvimento, de planejamento, de educação, essas secretarias, elas devem andar de mãos dadas, para que os nossos jovens sejam preparados para as várias funções que têm no mercado de trabalho, especialmente voltado para a nossa cidade e região. As expectativas pro... Faz o clichê. Ah, Daí a gente vai para nós passar. Tá, você vai entrar agora no... Eu vou fazer umas perguntas Mais técnicas. para a gente adiantar um cara. Passou a Gabi aí, cafeteria. Fechou.
Esse é o canal C7 Podcast. Estamos agradecendo o apoio da Garden Cafeteria e da Clínica Bem-Estar como patrocinadores do nosso canal. Estamos aqui com o Capitão Vitor, um bate-papo aqui super saudável, conhecendo um pouco da sua história, um pouco da sua essência e o que ele vai trazer de bom para a gente. Fica aí que a gente vai ter muito mais coisa para poder falar. Então, eu acho interessante quando a gente fala do poder executivo, mas ele caminha junto com o poder legislativo. Precisa de um diálogo. Né? Hoje, como você vê a Câmara Municipal de Timóteo, ela realmente está preparada para o desenvolvimento? Tem pessoas, ou precisa que realmente há uma renovação? Porque eu falo num aspecto de preparação mesmo, porque eu vejo hoje aqui, até na cidade onde eu moro, no Coronel Fabriciano, muitas pessoas saem como candidato, mas não fazem um curso de licitação, não fazem um curso de políticas públicas, até mesmo para ter o diálogo entre a Câmara e o prefeito, não de oposição, de referência, de brigas, mas sim... sabe o que está fazendo. Isso, porque muitas das vezes, o que acontece? Chega um candidato novo, a gente acha que é revolução, que vai mudar, que vai propor novas ideias, e acaba ficando viciado com políticas sujas de alguns que já são reeleitos vários anos. Então, eu tinha uma técnica que eu me preocupo muito com isso, é com nova gestão. Quando a gente vem com os novos tipos de pensamento, né, que é mudança, e hoje você vê que a Câmara, talvez, essas pessoas que representam hoje, elas seriam pessoas que talvez teriam capacidade de ver essa mudança, de fazer a mudança, ou que a gente precisaria trocar algumas peças. E se tem algum vereador que você fala assim, olha, durante o tempo que eu venho acompanhando a política, eu vejo que esse vereador ele faz a diferença sim. Porque eu, no meu ponto de vista, assim, a gente tem que aplaudir aqueles que realmente fazem para o nosso município, porque a gente quer que o nosso município cresça, desenvolva. E muitas das vezes tem pessoas que não querem que isso aconteça. Então vai na contramão de tudo. Então, ele não deixa que passe uma proposta do governo. Então é importante essa comunicação entre o legislativo com o executivo. E é algo que eu pergunto ao senhor, esse diálogo hoje, como cidadão, o senhor tem com o executivo, no caso com o executivo, você tem esse contato com eles, como você vê a Câmara hoje, e se caso houver uma mudança, como que o senhor trataria esse diálogo entre executivo e legislativo? Olha, os poderes têm que estar harmônicos, obviamente, né? Legislativo, executivo, judiciário, isso é princípios, né? Constitucional. Mas eu vejo que hoje eu tenho só um vereador, que é o Fabiano, que está com mandato, que está no meu grupo. Nós temos mais de 50 candidatos conosco e apenas um vereador. Um vereador que eu vejo que ficou no setor 7, tem 21,2% da população. Um setor que tem um distrito industrial pujante, produz emprego, produz renda, mas um setor abandonado. Infraestrutura viária, na saúde, em todos os quesitos que você pensar, não tem sequer uma área de lazer. E Fabiano, você falou de um vereador, sim. Fabiano foi ovelha solitária ali. Fabiano ficou sozinho, solitário naquele setor, brigando, ele deu o melhor dele, e por isso que ele está no meu grupo, porque se ele não tivesse um vereador de primeiro mandato, que mesmo sem apoio, no setor difícil, o único vereador no nosso setor, ele brigou o tempo todo pelo setor, e nas conversas que eu tive com ele, eu demonstrei as qualidades que a gente observa aí no jovem. Lógico que ele tem muito que aprender, mas a gente vê nele o interesse. Então, é o único vereador com mandato que eu posso falar está no meu grupo. Agora, eu vejo, e vocês também, isso não é segredo para ninguém, sim, que as câmaras de vereadores, o principal do vereador, da Câmara, é legislar, fiscalizar. Isso, clichê, todo mundo sabe disso. Mas o que a gente observa, infelizmente, é essa questão dos vícios que você mencionou. As pessoas entram ali e os interesses pessoais ficam em primeiro plano. Os interesses da cidade, da população, têm que estar em primeiro plano para o cara ser um vereador de fato.
mas ele deixa de fiscalizar o que tinha que fiscalizar para não contrariar o prefeito. Ele deixa de fiscalizar uma empresa que está prestando um serviço de má qualidade para não contrariar o prefeito. Sabe por quê? Ó, o posto de saúde lá, vereador, é seu. Você vota comigo. Tantos cargos aqui vai ser seu, para você. Então, este lado da política, eu falo da vereança, não estou acusando ninguém, não estou citando nomes, serve para todas as cidades. Isso para mim é o mais sórdido, o mais sujo, o mais criminoso. A pessoa se colocar numa posição e vender aquela posição dela por interesses pessoais. Então eu vejo que a nossa sociedade hoje, ela é capaz de entender a necessidade de renovar. É por isso que nós temos eleições a cada 4 anos. Eu não quero que ninguém venha me reeleger se eu não tiver feito um serviço de excelência. Porque eu não faço isso. Espero que a sociedade, não só da cidade, da minha cidade, mas de todas, passem a tirar as pessoas que não foram acima da média. De 4 em 4 anos, é para isso que tem as eleições. Você vai colocar as pessoas que vão te representar lá. Veja comigo. Se você não vende o seu voto, se você se vende, seja por dinheiro, seja por favores, seja por consultas, até mesmo por amizade. Vou votar porque é meu amigo. Depois dos próximos 4 anos, você não tem como cobrar dessa pessoa, porque você não escolheu a pessoa. Talvez você reelegeu uma pessoa que não deveria estar lá, porque ela já está vendida pelo sistema olhando interesses pessoais, e agora ela vem para te comprar, para ficar mais 4 anos lá. Então nós temos que, a cada 4 anos, tirar as ervas daninhas que deixaram de cumprir o seu papel, que se venderam. E aí eu não estou acusando ninguém, eu acho que, eu tenho certeza que você, cidadão, consegue ver as pessoas que deixaram de cumprir com o seu dever. Quando você está lá precisando de uma vaga na creche, quando a sua rua está cheia de buraco, está sem asfalto, está sem saneamento básico, está com lixo, quando você não consegue fazer um exame para ter um diagnóstico para tratar da sua saúde, ou da seu filho, do seu pai, ou de alguém que você gosta, quando a sua educação está precária, muitas vezes você é culpado porque você está mantendo pessoas que não deveriam estar na política. Os maus políticos estão lá porque nós colocamos, que você coloca, de 4 em 4 anos, a oportunidade de renovar. Mostrar para essas pessoas que se vendem, que deixam de cumprir o seu papel por favores, por cargos, por domínio desse ou daquela repartição da prefeitura, ele se vende, e quem fica no prejuízo é você. Aprova um código tributário aumentando o seu IPTU, aprova um contrato por 20, 30 anos de uma Copasa que te ferra o tempo todo, deixa faltar água na sua casa, que faz o buraco na rua, quando tampa, fica pior do que estava, que aprova um contrato de transporte, você passando raiva, ônibus pegando fogo, chovendo dentro do ônibus, poucos horários, sujo, você vai para uma festa, entra no ônibus, sai sujo de lá. Esses contratos foram aprovados por essas pessoas, muitas vezes, que estão aí batendo na sua porta. Então, eu vejo que é a hora de você dar o troco. Porque tudo que você passa hoje, você não tem qualidade, mesmo sendo uma cidade com a renda per capita das melhores do estado, e você está com uma cidade onde o bem-estar está deixando a desejar, é porque você colocou vereadores, você colocou gestor, prefeito, vice-prefeito, que colocou maus secretários, que se vendeu para empresas, que se uniu com vereadores para traçar planos particulares, ao invés de traçar planos para você, cidadão. Então, é nesse sentido que eu vejo a eleição desse ano para prefeito, mais uma oportunidade para prefeito e vereadores, mais uma oportunidade para você, cidadão. Independente do que esse malfeitor tenha feito para te comprar, provou para você que ele é desonesto, que ele tem mau caráter, agora é a hora de você escolher pessoas novas. Encoste essas pessoas no banco de reserva para que elas entendam que servidor público que foi eleito para representar o povo, não pode agir da forma que ele quer. Ele tem um papel a cumprir. Se ele não cumprir o papel dele, agora é a hora de você dar o troco. Coloque pessoas novas. Vamos descansar esse povo viciado em dinheiro público, que fica mamando nas tetas de uma prefeitura, eles, seus parentes e amigos, enquanto você
está lá faltando necessidades básicas que não são providas para você por irresponsabilidade, não faz a gestão financeira, aumenta a arrecadação e aumenta as despesas, e você vai continuar sofrendo se você não mudar o jeito de votar. Capitão, qual a diferença do senhor para os outros candidatos? Bom, a primeira diferença básica que eu posso falar para você, eu sou uma pessoa que estou chegando depois de ter terminado, teoricamente, um momento na minha vida, uma fase, para iniciar um outro momento por opção. Esse momento que eu estou iniciando por opção, uma diferença básica que eu posso dizer para você. Nós estamos entrando para não roubar e não deixar roubar. Porque você sabe que parece que tem um ralo nos nossos cofres públicos. Aí eu não estou falando só de uma ou de outra prefeitura, mas eu estou dizendo por uma constatação, basta você comparar o dinheiro que entra no cofre da prefeitura e o que ela entrega. E comparar uma outra prefeitura com administração diferente. Então eu sou uma pessoa nova, eu tenho formação na área de contabilidade, na área de direito, sou advogado, especializado no magistério superior em ciências penais, curso de tecnologia de gestão, na área inclusive de segurança. Então eu venho com um preparo e com experiência de vida de ter passado por fases na minha vida. Então eu represento o novo, a mudança, pessoas novas. Eu me apresento como uma oportunidade muito firme, comprometida de mudança. Porque nós sabemos que temos aí concorrentes que são profissionais da política, que eu não sei se eles sabem viver sem a política. Eu vivi até agora sem a política. Tudo que eu tenho está declarado no meu imposto de renda, foi com trabalho como servidor público, trabalho da minha esposa e da minha família com as empresas. Porque quem trabalhou comigo sabe, eu nunca tirei um segundo do meu serviço para coisas particulares. Então eu soube sempre dividir isso aí. Então eu represento essa renovação, essa oportunidade de Timóteo mudar os seus rumos para uma gestão transformadora, inovadora, que trabalhe no mínimo com a ferramenta com a análise SWOT, analisando os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças e as oportunidades que temos, e priorizando e, logicamente, fazendo gestão financeira para fazer aquilo que é a prioridade para melhorar a vida do maior número de pessoas. Não é fazendo obras que não vai atender o maior número de pessoas, obras de interesses pessoais, ou tipo condomínio, estragou e eu conserto. Nós temos que abrir novas vias de mobilidade urbana, nós temos que acabar com esses gargalos de trânsito, porque a cidade está crescendo. Nós temos que fomentar que novas empresas venham para cá, que a gente possa crescer de uma forma sólida, com geração de emprego, renda e impostos, sem precisar ficar tirando do bolso de quem já está lá, como tem acontecido. Aumentar a arrecadação, tirando do bolso de quem já está sofrendo, ao invés de fomentar que haja crescimento com a chegada de novos investidores, com a promoção de um ambiente que possa fazer esse Timóteo ser vendida como uma cidade que é ideal para você investir, para você morar, para você estudar seus filhos, que tem segurança, que tem saúde, que tem gestão. Nós temos essa proposta, o nosso diferencial é esse. E sabe qual que é o outro diferencial? Para encerrar esse assunto, que eu sei que o tempo de vocês também não é todo o tempo do mundo, obrigado pela paciência. Nós não estamos chegando pesados. Grupos que chegam cheios de acordos, fatiando uma prefeitura. Quando ele ganha, ele vai ter que entregar aquilo para aquelas pessoas. Ele vai deixar de entregar para a coletividade. Nós queremos sim fazer gestão inovadora, transformadora, fazer a entrega para a comunidade que é de melhor em bem-estar em todas as áreas. Para tanto, nós poderemos montar equipes técnicas, porque nós não fizemos negociação antecipada desse ou daquele cargo técnico, como por exemplo as secretarias. E é isso que nós estamos trabalhando. E acima de tudo, nós sabemos que acima de todos nós tem Deus. Nós somos com Deus no coração, pedindo a Ele, para bem da cidade, para o nosso bem, nós vamos chegar lá, vamos vencer e vamos fazer o que nós estamos falando aqui. Deixar
aquela mesmice de 20, 30 anos para uma realidade nova. Que possa haver mudança, que possa ser perceptível que houve uma gestão diferente e não gestões ineficientes como nós temos presenciado. E outra coisa, tem muita discussão agora essa questão de direita e esquerda. Quando você me perguntar quem é de direita em Timóteo, quem é de esquerda, eu falo, basta você olhar onde que a pessoa estava nos últimos anos, nas últimas eleições. Estava militando na esquerda, pedindo voto para pessoas de esquerda. Eu falo, não tenho nada contra quem é de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita. Mas eu falo que o meu posicionamento, ele é único, ele é sólido. Né? Nós temos coerência. Então tem pessoas que está agora pegando carona, querendo surfar numa onda de que é de direita. Eu posso falar que em Timóteo, grupos migraram, por exemplo, do partido PSP, que é o Partido Socialista de Esquerda, um partido que era teoricamente de direita. Então nós estamos percebendo que pessoas, eu não digo mal intencionadas, mas com projetos diferentes daquilo que se deve fazer numa política, estão tentando utilizar de partidos de direita para implementar um outro tipo de esquerda dentro do município. Então eu vejo que é o momento de manter esse foco em uma mudança para uma gestão mais inovadora, com esses princípios mais definidos, para a gente poder ver Timóteo avançar. Então eu posso dizer firmemente, sem dúvida nenhuma, que nós somos um candidato que representamos a direita, uma direita séria, sem extremismo, que vai dialogar, conversar, tratar com todos os envolvidos nessa questão política, tanto seja no municipal, no estadual ou no federal. O diálogo, o trâmite, isso é normal, nós somos um país federativo, tem entes públicos dos vários partidos, mas nós pretendemos chegar lá, dialogar com todos, nós manter firmes os nossos princípios, que são baseados na direita, que vocês todos sabem quais são. Valorização da família, da propriedade, contra essa questão de aborto, liberação de drogas, valorizar as iniciativas, o empreendedorismo, geração de emprego, valorizar todos os cidadãos, todas as pessoas do município que queiram trabalhar, produzir e contribuir com o município, dar valor ao mérito aos empresários, a todos aqueles que estão no mercado de trabalho, em todas as áreas. Acho que o papel de um gestor é fomentar, valorizar, reconhecer, para que o ambiente fique favorável para o crescimento. Capitão, eu vejo em Timóteo, por exemplo, ele tem as suas vertentes, são duas saídas, né? Fabriciano e saída. Melhorar a pergunta. Timóteo, para atrair investimentos, muitas das vezes tem dificuldade pelo acesso. Então, a importância de ter uma gestão, né, qualificada, igual o senhor falou, que não está fazendo conchavos com pessoas para conseguir a política, mas vai ter pessoas qualificadas, está trazendo a qualificação de pessoas para que elas possam resolver problemas que são crônicos dentro da cidade, que atrapalha até o desenvolvimento do município. E dentro dessa base, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: quais os setores específicos que você acredita que tem maior potencial de crescimento em Timóteo? Olha, Timóteo tem potencial em vários setores. Nós podemos pensar, por exemplo, na área da indústria, que é o forte em Timóteo, nós temos, por exemplo, o próprio distrito industrial do bairro Limoeiro, que pode ser repaginado, e os empresários lá muitos demonstram vontade de crescer, mas têm sido impedidos porque eles ainda não têm a devida documentação. Isso dificulta financiamento, dificulta realocar. Tem empresas lá, por exemplo, que poderiam, na área ao lado dele, ele poderia estar fomentando uma outra empresa ali ao lado, ele tem dificuldade porque ele não é ainda o dono da área. Então a gente tem esse imbróglio para resolver através do REUB. Nós temos um distrito industrial 2 a ser criado no Limoeiro Velho, então nós temos que abrir para fomentar, além da área da indústria, nesse distrito industrial, mas outras empresas de vários ramos, como por exemplo o ramo, nós temos cidades que são referência, por exemplo, na fabricação de móveis.
e outros segmentos. Então nós temos que tentar buscar esses segmentos e ofertar para ele a facilidade com o local, leis para incentivar aí nos primeiros 5 anos, para que a empresa possa vir e iniciar as suas atividades. Nós temos ainda a questão viária, que tem que ser melhorada. Nós já temos que pegar para escoar nossa produção, se for tirar aqui da nossa região, uma empresa que vai vender, por exemplo, para fora do município do estado, nós temos que enfrentar uma 381, por exemplo. Já é pesado. Mas ali dentro da nossa área, ali, quando você tem que sair com uma peça de dimensões, por exemplo, um pouco além das medidas padrão, é uma dificuldade danada para você deslocar, por exemplo, com uma peça ali daquelas empresas ali para pegar a 381. Temos 9 passagens de nível que permite o acesso a 381 nesse percurso aqui da ferrovia. Timóteo, não houve interesse, segundo informações. A Vale não se opunha, poderia ter uma passagem de nível em um local para facilitar o acesso das cargas, a saída, né, das cargas de nossas empresas, e tantas cidades têm e nós não temos. Quando a BR foi construída, os prefeitos da região deixaram de fomentar e exigirem as alças aqui para as nossas cidades. E agora isso tem que ser feito. Não dá para ficar sem essa alça, porque isso está atrapalhando o desenvolvimento dessa cidade. E tem agora um projeto em andamento, a gente espera que as autoridades, e aí com a cobrança dos prefeitos locais, que todos serão beneficiados, que é essa ligação da 760 com a 381 aqui no outro. Então, existe um andamento já nesse processo que os gestores que entraram têm que fazer com que isso aconteça, para a gente fomentar, trazer outros segmentos para cá, melhorar, por exemplo, na área de turismo, que a gente tem muito pouco explorado turismo na nossa cidade, e temos oportunidades, como, por exemplo, o Pico do Anamora, Forno Hoffman, temos igrejas maravilhosas, temos o parque, nós temos 30% do parque estadual do Rio Doce dentro da nossa área. Então, nós temos como fomentar o turismo, empresas, para que nós possamos trazer recursos de fora através do turismo também. Estou citando mais uma área além da própria indústria, só que isso precisa de ter uma melhor condição viária, redesenhar a nossa cidade. Nós temos muitas coisas simples a serem feitas em relação ao trânsito, alguns gargalos que têm que ser duplicados, alguns trechos que têm que ser colocados imediatamente em decreto de utilidade pública para que não seja ocupado, porque a área de crescimento, a área de expansão, a área de ser construído novas vias, ligação de bairro, então temos que ligar por essa alça, por essa passagem de nível, porque o empresário ele precisa de escoar a sua produção. Então, se você já não tem um aeroporto de carga, e hoje compra-se muitos produtos, por exemplo, da China, então vem de navio, demora a chegar aqui, nós não temos um aeroporto de carga, Timóteo nem aeroporto tem. Nós não temos um terminal, um porto seco, para que nós possamos receber matéria-prima e exportar de uma forma mais barata. Então, nós temos que enfrentar o transporte rodoviário. Então, nós temos que brigar para melhorar, logicamente, junto com todos os prefeitos, as nossas rodovias aqui que passam aqui pela nossa região. E também, dentro do nosso município, um distrito industrial não pode ter uma via toda esburacada, com um pavimento normal, onde passa a carga, quando tem que ser um pavimento preparado para a carga. Aí também a questão dos postes, os fios têm que ser adequados para a pessoa, quando vai sair com a carga, demora 3, 4 dias para andar 2, 3 quilômetros, dependendo da carga, tem que ficar desmontando as coisas, poste, para poder passar. Então a gente tem que pensar no empresário, é isso que eu te falo. Um gestor, para ele crescer, para ele fomentar o desenvolvimento, ele tem que preparar o ambiente, tanto do tributário quanto do próprio local onde você vai instalar as empresas. As empresas têm que saber que ela vai ter facilidade para produzir, escoar, para as pessoas irem trabalhar, e isso no Timóteo está muito precário, ninguém nunca pensou nisso. Capitão, que mensagem você gostaria de deixar para os seus eleitores, para a gente estar finalizando aí nosso bate-papo? Para finalizar, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, pela paciência conosco, a toda a equipe que está aqui presente, trabalhando com vocês. Parabenizo mesmo, acho que é um espaço interessante que vocês abrem para que as pessoas possam receber este conteúdo, não só o meu, mas aí, logicamente, de todos os candidatos. O recado final que eu deixo para o eleitor: é um momento importante na vida de Timóteo. De 4 em 4 anos você passa por este momento. Eu vejo que você, eleitor, que nós, enquanto eleitores, devemos fazer diferentes. Não podemos votar por nada, por favor, porque arrumou uma consulta, porque isso ou aquilo.
Vamos votar consciente pensando na cidade. Vamos votar em pessoas que tenham a possibilidade de fazer diferente, de inovar. Vamos conhecer mais as pessoas. E daqui 4 anos, se essa pessoa não for um gestor ou um legislador, no caso dos vereadores, que correspondeu às expectativas da sociedade, você não coloque mais nem passinho de prédio. As nossas cidades estão assim, a nossa política está desse jeito, é porque nós, eleitores, colocamos esses representantes ruins, sabe? Essas pessoas que às vezes entram para lá, se tornam marginais, passam a cometer crimes e eles conseguem esconder esses crimes deles com artimanhas, e a gente, os eleitores, a comunidade fica sempre na pior. Então é momento de você escolher com seriedade, é momento de retirar as pessoas que não corresponderam às nossas expectativas, e de 4 em 4 anos, façam isso muito bem para melhorar o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Voto é coisa séria, voto é coisa para fazer com responsabilidade, para discutir, para conhecer. Então é isso que eu peço a vocês. Coloque o meu nome à disposição para que vocês tenham essa opção de escolha e possam apostar. Vocês podem apostar que se me escolherem, não serão decepcionados, porque nós estamos preparados, nós temos princípios que vai nos permitir fazer uma gestão sólida, honesta, com gestão transparente, com participação popular e, acima de tudo, inovadora. Vamos tirar Timóteo da mesmice. Mas é interessante que o senhor falou o número no qual eles, no dia da eleição, eles têm que votar, o senhor não falou. Obrigado. Bom, pessoal, para essas próximas eleições, vote Capitão Vitor, número 10. O 10 é do Partido Republicano, partido do Cleitinho, senador, que é uma referência, que briga muito pela nossa população. Referência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi um excelente ministro e agora está fazendo um excelente trabalho também lá em São Paulo. Vote no 10. Se você é 10, Capitão Vitor é 10, vote no 10. Vamos junto até a vitória no dia 6 de outubro. Conto com você, com a sua família. Capitão, eu fico feliz em conhecer o senhor presencialmente. Acompanho alguns podcasts, já vi a presença do senhor em alguns, até mesmo nos atrevidos. Mando um abraço aí pro pessoal. E fico feliz de conhecer o senhor e saio hoje daqui com a certeza da preparação que o senhor tem, a vivência que o senhor demonstrou dentro da política e a forma que o senhor está tratando a política. Então, tipo assim, eu, dentro do meu conhecimento, dentro da pessoa, como cidadão, ver o modo de como se tratar a política, não sendo politiqueiro, mas sim a pessoa querendo fazer com que a política seja realmente política, que é acertar os pontos que estão errados e corrigi-los, colocar pessoas que são capacitadas nos cargos na qual necessitam de atenção, Então, eu, fazendo pente fino aqui do nosso bate-papo, foi uma percepção que eu tive, e eu vejo quando o senhor cita outras pessoas, igual o Cleitinho, até mesmo o Tarcísio, são pessoas que trabalham com um grupo técnico do teu lado para que possam ter, no caso, um determinado número concreto daquilo. Então, exemplo, são dados, são pessoas que vão trabalhar com dados, são pessoas que vão trabalhar com ouvidos mais atentos da população. No final da sua fala, o senhor falou isso, trabalhar direto com a população, ouvir a população. Então, isso engrandece, porque poucas vezes a gente escuta um candidato falar que está com a comunidade. E muitas vezes a gente só vai ver isso em relação no momento político que a gente está vivendo. Então, quando eu falo que retrato sobre isso, porque eu venho acompanhando desde do atrevido, acho que um ano atrás ou um ano e meio atrás, mais ou menos, e aí eu venho acompanhando todo o movimento que tem sido feito, e quando eu conheci o senhor através desse grupo, dessas pessoas, já liguei aos fatos e comecei a acompanhar o senhor. Então, eu faço essa listagem, as pessoas que vêm aqui no podcast ficam até assim, incrível, como é que você está falando coisa da minha vida
do pessoal e, tipo, como que você viu? Porque eu faço um pente fino, né, da pessoa que vai estar vindo aqui. E eu sou um tipo de pessoa que também sou político, né? Gosto da coisa certa. E sou conhecido aqui em Coronel Fabriciano em relação a isso. E eu gostaria muito de acompanhar o trabalho do senhor, tá? E isso é um objetivo com o que eu gosto, de quando as coisas são firmes, as pessoas têm preparo e vão fazer com que a gestão pública funcione. Então, eu falo como acompanhar, talvez as pessoas possam entender de uma forma de acompanhamento, não. É porque eu acompanho a gestão pública de Coronel Fabriciano e pretendo acompanhar a gestão pública os anos seguintes de outras cidades também, como observatório. Então, a gente vai estar também junto, unidos ali, para que a gente possa estar fiscalizando. Então, com certeza, caso o senhor seja eleito, torço e quero encontrar, ter esse diálogo mesmo, levar o senhor, caso eleito, as demandas, as necessidades e discutir realmente as contas públicas, igual o senhor falou, a transparência, a importância do portal da transparência, a importância de mostrar esses números para a população de uma forma mais clara. Então, ele voltar aqui para poder dar o spoiler. E tenha certeza que a casa aqui também está aberta a todo momento para o senhor, tá? E fico feliz, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar à mesa, agradeço meu colega por estar nas edições e passo a palavra para o meu amigo aqui das considerações. Eu agradeço também, eu sei que o dia a dia é muito corrido, principalmente nessa época de campanha. Agradeço seu tempo, por estar passando um pouco do seu conhecimento, de quem é você, do que você espera, você pretende fazer pela cidade. Isso é muito bacana. Queria também agradecer aos serviços prestados, porque a gente tem que dar honra para quem tem honra. Então, a pessoa que ela dá a vida para poder manter a integridade da vida do próximo, a gente tem que respeitar isso. Eu falo porque eu vim de raízes semelhantes à sua, e é uma coisa que eu gosto de frisar. As pessoas veem como uma ameaça, mas eu vejo, na verdade, como algo que veio para ajudar a gente. E tem que ser isso. Acho que isso se perdeu ao longo do tempo, então acho que a gente precisa de recuperar isso de volta e trazer a importância dos valores, os princípios que são fundamentais, são pilares da nossa vida e existência. Eu agradeço também o Bem-Estar, Clínica Bem-Estar, pela oportunidade, ao Garden Cafeteria pelo patrocínio, e esperamos também, Capitão Vitor, ser eleito, voltar novamente, a casa está aberta para poder estar fazendo um relatório do que o senhor viu, do que o senhor sentiu, eu falei que ia fazer isso, estou fazendo, porque muita gente faz campanha, mas depois não tem tempo, às vezes, na correria, ou então acaba não falando o que fez, às vezes a pessoa que é do interior também tem essa dificuldade de falar as coisas boas que faz, até mesmo pela simplicidade, mas é bacana as pessoas verem o que está sendo feito, Ainda mais hoje com a tecnologia, levando isso à frente, a gente faz esse trabalho independente também, que é um trabalho independente de político, de partido, é um trabalho populacional, para levar para a população o que ela precisa de saber, de fato, o melhor para todos. Eu agradeço também ao nosso editor que está ali na mesa, agradeço o pessoal que está aqui também, e a satisfação da, mais uma vez, prestando serviço para o pessoal. Beleza, finalizando, eu mais uma vez agradeço imensamente, parabenizo a forma como vocês conduziram aqui, e a gente está firme, eu tenho certeza, primeiramente em Deus, mas que eu voltarei aqui para prestar conta para vocês da evolução que nós pretendemos fazer em Timóteo, porque ela não vai mudar no que está no nosso coração, no propósito que nós fizemos para com a comunidade de Timóteo, mas principalmente para com Deus, de não mudarmos o que está no nosso coração hoje, porque a pressão para me vender, para mudar o que eu estou pensando hoje, ela já foi feita em grande peso, e eu falei firmemente que não, porque se fosse para isso eu não tinha colocado meu nome. Eu não estou entrando para fazer uma administração rasa, eu quero fazer uma administração baseada nos princípios constitucionais. Você tem que ter a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, dar publicidade, que é o que você falou, dentro da transparência e, acima de tudo, ser eficiente. Este é o nosso propósito.